Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida e nesse momento de meditação num dia tão importante. Ascensão. É uma festa muito bonita, muito importante da igreja, embora muitas igrejas até desconheçam, nem falem sobre ela. O mundo não conhece. O mundo conhece Páscoa e Natal. Por quê? Por causa do coelhinho da Páscoa e do chocolate, no Natal por causa do Papai Noel e dos presentes. Entretanto, Páscoa e Natal não é isso. Natal é o nascimento de Jesus, o maior presente de Deus à humanidade. Páscoa é a ressurreição de Jesus, que significa que Jesus sofreu, morreu, voltou a viver e cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, como ele disse no texto que acabamos de ler em Lucas 24. Ele disse, eu vim para sofrer, morrer, ressuscitar, e agora vocês devem pregar o arrependimento para a remissão dos pecados a todo mundo. E é isso. E é isso que a igreja deve fazer. E agora, depois de 40 dias depois da Páscoa, Jesus aparecendo aqui, aparecendo ali, falando com os discípulos, mostrando o buraco dos pregos, o buraco da lança, comendo, bebendo com eles, havia preparado eles, depois de ter provado que era ele mesmo, que morreu e ressuscitou, havia preparado eles agora para, não o abandono, mas para a sua subida ao céu. E esse momento chegou. 40 dias depois, ele pega os seus discípulos, saindo de Jerusalém, passa pelo Monte das Oliveiras, que faz divisa com uma vilazinha chamada Betânia. Ficava logo depois de Jerusalém, onde moravam 3 personagens que a gente conhece muito bem. Quem é? Lázaro, Marta e Maria. Ali Jesus fez grandes milagres, ressuscitou Lázaro, e Jesus sempre passava por ali. E é ali que Jesus começa a dar as últimas palavras para os discípulos, falando da sua missão e falando da missão da igreja. Pregar arrependimento para que haja remissão, perdão dos pecados. Essa é a tarefa da igreja. Foi isso que os profetas fizeram durante 4.000 anos, dizendo, arrependam-se, convertam-se, porque um dia o Messias veio. Jesus veio. E agora a igreja cristã do Novo Testamento, que somos nós, continuamos falando, ele veio, ele cumpriu a lei, ele sofreu, morreu, ressuscitou, continuam convertendo o vosso coração, se arrependendo dos vossos pecados. Por quê? O que os 2 anjos falaram? Quando os discípulos olhavam Jesus subindo para o céu, assim como ele foi, ele voltará. Então Jesus não nos abandonou. Ele nunca nos abandona. Pelo contrário, o momento da ascensão foi necessário porque Jesus veio como servo sofredor. Aquele Deus desde sempre, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que assumiu a forma humana e que enquanto estava aqui por causa das leis físicas, estava restrito a um lugar. Era ali que Jesus estava. E ele sofreu, morreu, ressuscitou. E Paulo diz que enquanto ele estava aqui nesse estado de humilhação, ele se esvaziou da majestade divina. Ele de vez em quando usava o poder de Deus quando fazia milagres. Mas ele era aquele homem que estava ali. Agora, quando ele sobe, ele diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora ele vai para a destra de Deus. Esse destra de Deus, a direita de Deus, não significa localização, mas significa que ele assumiu de novo o seu poder, a sua majestade. Por isso que ele diz, toda autoridade me foi dada. E agora ele está em toda parte, porque ele está na eternidade. A eternidade engloba tudo. Por isso que antes de subir ele pode dizer, eu sempre estarei com vocês. Todos os dias, até a consumação do século, ele está aqui. Principalmente porque ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, por causa da minha palavra, eu estarei no meio deles. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o próprio Jesus, que vem com a sua lei e com o seu evangelho, nos converter, mostrar nossos erros, mostrar o caminho correto e mostrar o caminho do perdão e da salvação, que é a obra redentora dele por nós. Por isso,
Esse momento da ascensão, da subida de Jesus aos céus é tão importante. E por que eu falei que ele não nos abandonou? Porque ele sobe abençoando, dizendo, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Vocês são a igreja. Vocês agora vão continuar essa missão que eu comecei. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós agora levamos esta mensagem por onde estivermos. E aí vem a pergunta. Nós de fato somos igreja? Nós de fato estamos falando de Jesus? Isso de fato é importante? Claro que é. Se não fosse importante, não estaríamos aqui. Claro que é importante, porque se trata da vida eterna que Jesus deu para nós por causa do seu sangue que foi derramado por nós. Aleluia. Recebemos esse perdão sempre na absolvição, sempre na Santa Ceia, quando somos lavados dos pecados e revestidos de Cristo. Então, se nós sabemos que isso é importante, e olhamos para o lado e vemos várias pessoas que não creem, que não confiam, que ainda têm ídolos, que ainda têm outros intermediários e que estão indo para o inferno, o que nós precisamos fazer? Falar. Como todos aqueles profetas do Antigo Testamento falavam, convertam-se, mudam de vida. Isso está errado. É preciso que nós falemos. E Jesus disse, se vocês não falarem, as pedras falarão. Jesus disse, quem de vocês me confessar diante dos homens, eu vou defendê-lo diante do Pai. E muitas vezes nós calamos. Muitas vezes ficamos com vergonha e não damos o testemunho. Deveríamos aproveitar mais as oportunidades. O que eu procuro fazer? Eu procuro sempre ter, junto comigo, aqueles livretos da Hora Luterana, que tratam de vários assuntos, depressão, estresse, oração, por que Jesus morreu, qual o cuidado quando a pessoa está com câncer, como é que ela busca esperança, o que eu faço com esses livretos? Onde eu vou? Passei num pedágio? Deixo lá. Fui no mercado? Deixo no caixa. Vou no banco? Eu esqueço um ali no caixa. Alguém vai levar. Onde eu vou esquecendo. Em lugares estratégicos. Vou no consultório de dentista, vou cortar o cabelo, eu sempre esqueço em algum lugar 1 ou 2 livretos desses. Por quê? Porque alguém vai levar. E não somos nós que convertemos ninguém. É o Espírito Santo. Só que Paulo diz que ele sempre converte através da palavra. Se a palavra não for pregada, se não ouvirem, Paulo diz, como crerão? Então é preciso que ouçam. E a quem cabe levar a mensagem da salvação? A nós. Eu não sei falar. Não precisa. Deixa um livreto. Deixa um folheto. Né? Hoje em dia com telefone, com WhatsApp, com internet, com Facebook, é tão fácil colocar uma mensagem, uma oração. Mas a pessoa vai pensar o que de mim? Não interessa o que os outros vão pensar. Nós não estamos aqui para as pessoas bater palma ou fazer joinha para a gente. Por quê? Porque a pessoa hoje, o que a Bíblia diz? Não confieis nos homens e nos príncipes, nos filhos dos homens, porque Deus sempre é verdadeiro e o ser humano é mentiroso. Aleluia, hoje ele te apoia, te aplaude, amanhã ele pisa em você. Então confiar sempre em Deus que não muda. E o que Deus espera de nós é que nós devemos sempre nos perguntar como cristãos. Ele sofreu e morreu em nosso lugar na cruz para nos dar salvação. E a única coisa que ele espera de nós é que enquanto estivermos vivos, a gente não tenha vergonha disso. A gente não tenha vergonha de ser cristão. E a gente fale, testemunhe e fale da alegria, da certeza de que é ir para o céu. Claro que a gente passa por momentos difíceis, nós ainda estamos no mundo. Nós também passamos por enfermidade, por acidente, por traições. Nós somos alvos de mentira, de fofoca. Podemos levar um tiro, podemos ser assaltados. Isso tudo acontece com todo mundo. Não é só com a gente, com os outros também. Qual é a diferença? Nós sabemos que temos o Consolador conosco. Nós sabemos que quando nós estamos num momento muito difícil, nós não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado e muitas vezes está nos carregando no colo, senão a gente não passaria por um momento tão profundo como depressão, não é mesmo? A depressão é algo terrível. A Denise está aí para dizer isso. Passou por profunda depressão e está aí, outra pessoa. Por quê? Porque Deus levantou. E assim cada um de nós, nos seus problemas pessoais. Dona Cristina,
né, quebrou o fêmur, ficou, né, com a idade avançada, Deus levantou, está caminhando, está fazendo exercício e tudo mais. Exatamente, então cada um de nós, nas suas dificuldades, sabe que está amparado por Deus. E isso não tem preço. Aleluia. Então que a gente fale, que a gente testemunhe, que a gente realmente viva o ser cristão todos os dias com alegria, porque é a Ele que precisamos prestar conta. E quando Jesus sobe aos céus, abençoando, Ele diz, vocês agora são minhas testemunhas. Então falem, na certeza de que eu estou indo preparar um lugar para vocês. E essa é a nossa recompensa. Nós temos um lugar garantido no céu, não porque merecemos, mas porque confiamos naquele presente maravilhoso que Deus nos dá em Jesus. E essa é a mensagem da ascensão. Não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, orientando, consolando e convertendo, através da nossa palavra, quando falamos de Jesus, através de um folheto, de um livreto, de uma mensagem que deixamos. Por quê? Porque somos igreja. E a igreja, qual é o testemunho da igreja? Pregar arrependimento, anunciar a mensagem da conversão, até o grande dia, quando então Ele voltará para nos buscar. Que todos nós possamos estar juntos no reino da glória. Até lá, vamos falar, vamos testemunhar e vamos vivenciar esta fé no dia a dia. E não deixar as pessoas esquecer da importância desse dia da ascensão, para nós e para toda a humanidade. Jesus ressuscitou e vive e reina em glória por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Amém.